Essas medidas, elas medem o quê? Elas medem, na verdade, o quão regular são os dados. Mede a, primeiro, regularidade dos dados. Ela mede a proximidade dos dados a um valor ideal barra central barra médio. É isso que as medidas de dispersão me dão. Elas me dizem o quão dispersos estão os meus dados em relação à média e em relação a eles mesmos, entre si. Tudo bem? Então, olha só. A gente tem algumas medidas de dispersão que são mais utilizadas. Uma delas a primeira delas que eu vou tratar aqui é a amplitude. Amplitude. O que vem a ser a amplitude? A amplitude nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor valor. Vou escrever aqui, ó. Diferença entre o maior e o menor valor observado. Tudo bem. Uma outra medida de dispersão é o desvio. E o desvio nada mais é do que a distância entre dois dados, a distância absoluta entre dois dados. Enquanto a amplitude são dois dados já considerados, né, o maior e o menor valor de um conjunto de dados, o desvio pode ser a distância entre dois dados quaisquer. Mas o que é muito utilizado é o desvio em relação à média. Então, o desvio absoluto nada mais é do que a diferença entre dois valores. Esse é o desvio absoluto. E, na verdade, geralmente se utiliza o desvio em relação à média, como eu já disse. Outra medida de dispersão é esse desvio médio, o desvio absoluto médio, que nada mais é do que a soma de todos os desvios em relação à média, dividido pela quantidade de dados coletados. Tudo bem? Então, desvio absoluto médio, ele nada mais é do que a média dos desvios absolutos. Média dos desvios absolutos. Por que a média dos desvios absolutos? Eu pego todos esses desvios aqui, ó, somo todos eles e depois divido pela quantidade de dados que eu coletei. A gente vai ver o exemplo de todas essas medidas aqui que eu estou colocando, tá? Agora, vou passar para as duas últimas medidas de dispersão, que na verdade são as que mais caem em prova. Então vamos lá. Uma delas é a primeira delas é a variância. Qual é a definição de variância? E aí vem a definição matemática. Variância, que é o sigma ao quadrado, depois você vai entender, porque na verdade o desvio padrão sai dela, sai da fórmula de variância. Desvio padrão é a última medida de dispersão que a gente vai ver. Vai ser igual ao somatório do quadrado dos desvios. Olha aqui, somatório xi menos x barra ao quadrado, esse aqui valendo de 1 até n, tudo isso aqui sobre n. Essa é a minha variância. E a minha última medida de dispersão é justamente o desvio padrão. E qual é então, a definição de desvio padrão? Nada mais é do que
a raiz quadrada da variância. Então, desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. É isso. Então, essas são as medidas de dispersão. Agora, vamos ao exemplo. Eu separei um exemplo aqui para a gente fazer. Alguns exemplos, 2 exemplos, na verdade, para a gente entender melhor isso daqui. Então, vamos lá. Eu tenho esse exemplo aqui, que, aliás, foi o primeiro exemplo que eu dei lá, né, da nota dos alunos. Como é que vão ser as medidas de dispersão dessas notas aqui? Não vai ter dispersão nenhuma, porque todas as notas foram iguais. A média vai ser 10, e como aquelas medidas de dispersão, elas são em relação à média, na verdade, olha só, nem sempre em relação à média, né? Mas olha só, a diferença entre o maior e o menor valor, no caso da amplitude, vai ser 0. A amplitude vai ser 0, vai ser 10, que é o maior valor, menos 10, que é o menor valor, vai dar 0. O desvio em relação à média, a média é 10. E cada um desses desvios aqui, ó, 10 menos 10 vai dar 10, 10 menos 10 vai dar 10, e a média dos desvios vai dar 0. O desvio médio vai dar 0. A variância também é medida a partir das diferenças em relação à média, que eu elevo ao quadrado, e isso tudo vai dar 0. Então, aqui não há dispersão. Note, as medidas de dispersão medem o quão estão distantes um ponto do outro, uma medida da outra. E como são todas iguais, eu não tenho dispersão. Agora vamos a um outro exemplo aqui. Agora sim, aqui tem dispersão. Então agora a gente vai calcular a medida de todas essas dispersões, daqueles valores que a gente colocou lá, da amplitude, do desvio. Aqui é o seguinte, olha o que acontece aqui. Ó. Daquelas medidas de dispersão, a única que não precisa da média é a amplitude, a gente vai calcular aqui. E tem um outro detalhe também, que o desvio absoluto que a gente vai calcular é em relação à média. Então, para o desvio, a gente também vai precisar da média. Então, primeiro, amplitude. Como é que a gente vai achar a amplitude aqui? Ó? E aí você já sabe que a amplitude vai ser o A. O A vai ser 10, que é o maior valor, menos 0, que é o menor valor. Nesse caso aqui, a amplitude vai ser 10. Então, essa é a minha primeira medida de dispersão. Para a gente encontrar todas as outras, agora a gente precisa da média. Então, vamos encontrar a média. Aqui, ó. X barra. Como é que calcula a média? Vou colocar a fórmula aqui de novo, só para você se acostumar com a notação matemática. Mas não precisa decorar. Se você souber fazer, ó, somatório de xi de i até n sobre n. Isso aqui vai ser igual ao quê? Ó? Como é que eu vou fazer? 10 mais 3 mais 4 mais 8,5 mais 6 mais 0. Tudo isso sobre... Quantas medidas eu tenho aqui? 6 medidas. Sobre 6. Então, beleza. Agora vamos somar isso aqui. Ó. Como é que vai dar isso aqui? Ó? 6 mais 4 dá 10, mais 10, 20. 20 mais 3, 23. 23 mais 8,5 vai dar 31,5. Então, isso daqui é igual a 31,5 sobre 6. Então, efetuando essa conta aqui no meu rascunho, para eu chegar a uma conclusão, eu vou ter que 315 dividido por 6 baixo 31, fica 5, 6 vezes 5, 30 para 31, que ficou 15. 6 vezes 2, 12, para 15, 3. Boto um 0, uma vírgula, 6 vezes 5, 30, para 30 nada. Então, a minha média, o meu x barra aqui, ó, x barra daquele conjunto de dados vai ser 5,25. Não esqueça que eu tenho que dividir por 10 aqui, justamente porque eu fiz aquela técnica, né, para sumir com a vírgula. Então, aqui seria 315 sobre 60. Eu simplesmente fiz 315 sobre 6, resolvi. E depois de encontrar o meu resultado, eu divido por 10. Foi o que eu fiz aqui. Então, achei a média desse conjunto de valores aqui. Tá. Agora, com a média em mãos, que é 5,25, eu vou ampliar essa tabelinha aqui para ficar mais fácil de encontrar todas as outras medidas. Quais são? O desvio em relação à média, a variância e o desvio padrão. Só isso que ficou faltando. Então vamos lá, olha aqui, ó. Então eu tenho aqui a tabela vazia e
agora eu vou calcular isso daqui, ó. Nessa coluna aqui, ó, xi menos x barra são os desvios em relação à média, que eu já encontrei que é 5,20. E aqui, ó, é a parte de cima. Isso aqui vai me ajudar a construir a parte de cima da variância. Vamos lá, vamos aos desvios aqui, ó. Se a minha média, meu x barra, ó, meu x barra foi igual a 5,25. Não foi isso? Vamos só confirmar lá. Meu x barra 5,25. Isso aí. Confirmado. Vamos lá. Minha média deu 5,25. Agora vamos preencher a tabela. Para preencher essa tabela, o que eu vou fazer? Eu vou preencher só essa primeira linha aqui. Para vocês entenderem qual é o grau de dificuldade, o que eu tenho que fazer. E depois eu vou preencher, eu já fiz esses cálculos aí, eu vou deixar a tabela, que a tabela seja preenchida automaticamente, tá? Você vai ver isso. Então vamos lá. Xi menos x barra, aqui ó, meu xi é 10. Então a primeira conta que eu tenho que fazer para preencher aqui, ó, meu desvio é 10 menos 5,25. Então vamos fazer aqui. 10 menos 5,25. Aqui dá 5. Aqui 9 dá 7. Aqui dá 4. E aqui dá 0. 4,75 é o primeiro valor que eu vou substituir lá. 4,75. Agora aqui, ó, agora que eu achei esse 4,75 aqui, para eu achar xi menos x barra ao quadrado, eu tenho que elevar ao quadrado esse 4,75 e é o que a gente vai fazer agora. 4,75 vezes 4,75. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 7, 35. 36, 37, somando os dois. Vai 3. 5 vezes 4, 20. Mais 3, 23. 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 7, 49. Mais 3, 49. 50, 51, 52. Vai 5. 7 vezes 4, 28. Mais 5, 28 mais 5 dá 33. Então, coloca aqui, ó. 33. Por último, 4. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 7, 28. Mais 2, 30. Vai 3. 4 vezes 4, 16. 16 mais 3, 16. 17, 18. 19. Somando isso aqui tudo, 5. 7 mais 5, 12. Vai 1. 3 mais 1, 4. Mais 2, 6. Aqui, 3 mais 2, 5. 9 mais 3, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. E aqui, ó, eu tenho 4 casas depois da vírgula. 2 no número de cima e 2 no número de baixo. Então, só conto 4 casas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 22,56. E é o que eu vou colocar aqui. Então, aqui eu fiquei com 22,56. Eu gosto de fazer essa conta aqui só para você ter uma noção do tempo que se demora fazendo conta. Não é um tempo exato, porque eu fico falando e fazendo mais devagar. Você fazendo sozinho, provavelmente com o tempo, se você já não tiver essa prática, você vai fazer mais rápido. E também para ver o grau de dificuldade de montar essa tabela aqui, porque eu vou ter que fazer isso para todos os valores. Então, agora que eu tenho essa tabela já preenchida aqui, eu já vou colocá-la aqui. Olha aqui o que acontece, ó. Já coloquei toda a tabelinha preenchida aqui, tudo bem? E aqui, ó, esses aqui são os valores totais. O que significa isso? A soma de toda essa linha aqui. E aqui também a soma de toda essa linha aqui. Para que eu preciso disso? Primeiro, lembra do desvio? O desvio médio. Ó, o desvio médio, ele é igual à diferença em relação à média. Então, ele é o somatório de i até n do módulo de xi menos x barra, todo mundo sobre n. Esse numerador aqui, ó, foi exatamente esse número que eu encontrei aqui, 17,5. Por quê? Porque eu somei todos eles aqui, ó. 4,75 mais 2,25, até chegar a 17,5. Então, isso aqui é 17,5 sobre n. Quem é n? Não tem 6 pessoas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dados coletados. Então, meu desvio médio
vai ser igual a 17,5 sobre 6. Essa continha eu tenho que fazer. Então, vamos lá. 175 dividido para 6. Então, vamos ver. 17 dividido para 6 vai dar 2. 2 vezes 6, 12. Para 17, 5. Abaixo o 5 aqui, fica 55. 6 vezes 9, 54. Para 55, 1. Boto um 0 e uma vírgula. 6 vezes 1, 6. Para chegar a 10, faltam 4. Então aqui, ó, como eu vou ter que dividir por... Ah, não, vamos colocar aqui, ó. Vamos continuar aqui, só mais uma casinha decimal aqui. Então aqui para eu continuar, eu boto, fica 40. 6 vezes 6, 36. Para chegar a 44, eu vou chegar na dízima aqui. Então meu desvio médio deu aproximadamente 2,92. E eu vou colocar ele aqui. A gente acabou de encontrar a primeira medida, a segunda medida de dispersão, que a primeira foi a amplitude. Então meu desvio médio ele deu aproximadamente igual a 2,92. Tudo bem? Agora vamos apagar essa continha aqui, ó, de rascunho. Deixa eu tirar ela daqui. Ótimo. Vou destacar meu desvio médio. E agora vamos para outra medida de dispersão, que é a variância. Como é que eu vou calcular a variância? Lembra da fórmula da variância? Vamos lá. Vou colocar ela aqui, ó. A variância, que é expressa pelo sigma, letra grega sigma ao quadrado, ela é igual ao somatório de I até N de xi menos x barra ao quadrado sobre N. Como é que calcula essa variância? Olha aqui, ó. Esse numerador aqui é a soma de todas as linhas dessa coluna aqui, ó. xi menos x barra ao quadrado. E essa soma eu já coloquei aqui, ó. 67,86. Então, o que eu vou ter que fazer é 67,86 dividido por N. Quem é N? Quem é N? N é exatamente 6, que é o número de pessoas que eu coletei os dados aqui. Então, 67,86 dividido por 6 é o que eu vou fazer aqui agora. 67,86 dividido por 6. Lembrando que eu não preciso dessa vírgula aqui. Depois é só o dividir por 100 nesse caso. Por que 100? Porque são duas casas depois da vírgula, não posso esquecer disso. Vamos lá. Primeiro baixo 6. 6 vezes 1, 6 para 6, 0. Baixo 7. 6 vezes 1, 6 para 7, 1. O 8. 3 vezes 6, 18. Para 18, nada. Baixo 6. 6 vezes 1, 6. Para 6, nada. Duas casas decimais, desculpe. Então, eu fiquei com 11,31. 11,31 é o valor da minha variância. É igual a 11,31. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E o desvio padrão? Como é que eu faço para calcular o desvio padrão? Bom, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E aí, eu vou dar uma pelada para a calculadora, porque para chegar nesse cálculo aqui, além de demorar, é uma coisa que o Enem dificilmente exige. Então, o desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância, que vai ser igual a raiz quadrada de 11,31. E o meu desvio padrão aqui deu aproximadamente 3,36. 3,36. Agora, olha só. Eu vendo essas medidas de dispersão, olha aqui, ó. Eu encontrei 3,36 para o desvio padrão, 11,31 para a variância e 2,92 para o desvio médio. Então, quando eu estiver analisando conjuntos de dados, eu tenho que comparar entre conjuntos de dados diferentes. Se eu quero ver a dispersão,
entre conjuntos de dados diferentes, eu tenho que ver essas medidas, analisar as mesmas medidas de dispersão que eu utilizei em cada um desses conjuntos de dados. Tudo bem?